Você está parado num lugar que poucas pessoas conseguem nomear. Não é depressão, não é fraqueza. É aquela sensação silenciosa e profunda de que algo precisa mudar, de que o caminho que você tem trilhado não é o que Deus planejou para você. E no fundo, você já sabe disso. Há uma voz suave que não grita, que não condena, mas que insiste com gentileza e amor. Ela pergunta com cuidado: para onde você caminha nesta noite tão quieta? Jesus falou exatamente sobre esse momento em Mateus 7, 13 e 14. Ele disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o acham. Dois caminhos, só dois. Um largo, um estreito. Um cheio, um mais quieto. E o que muda absolutamente tudo, eles não terminam no mesmo lugar. O caminho largo não parece nada perigoso. Parece normal, confortável. Parece até espiritual às vezes. Você pode falar de Deus nele, pode frequentar a igreja nele, pode até se sentir bem nele. E é isso que o torna tão perigoso, porque o inimigo da sua alma não precisa te fazer pecar com escândalo, ele só precisa te fazer derivar em silêncio. Derivar parece completamente inofensivo, mas uma deriva constante e silenciosa leva a lugares muito distantes de Deus. Nesta noite tão silenciosa, ele te chama de volta com todo o seu amor. O caminho largo é perigoso não por ser cheio de pecados óbvios, mas por ser cheio de pessoas religiosas que nunca se arrependeram de verdade. Pessoas que ouviram a verdade, mas não agiram. Pessoas que confundiram sinceridade com obediência. Jesus não disse que o caminho da destruição é só para ateus e rebeldes. Ele disse que muitos entram por ele. E isso deve nos humilhar profundamente, porque nos obriga a fazer uma pergunta séria. Como eu sei em qual caminho estou? A resposta de Jesus não está no que você diz, mas em como você caminha. O caminho estreito começa com algo muito específico. Não é emoção, não é tradição. Começa com arrependimento. Arrependimento verdadeiro significa mudança de direção. Significa parar de dizer: Deus, abençoa a vida que eu escolhi, e começar a dizer: Deus, me transforma. A Bíblia diz em Isaías 53, 6: Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um seguindo seu próprio caminho. Esse é o problema humano em uma frase. Não apenas cometemos erros, escolhemos o nosso próprio caminho. E é por isso que Jesus não disse, melhore seu trajeto. Ele disse, entre em um diferente. A porta estreita não se entra por acidente. Ninguém deriva para o arrependimento. Você entra intencionalmente. Essa decisão exige honestidade sobre o pecado, sobre o orgulho, sobre o controle. Nesta noite, essa honestidade pode mudar tudo dentro de você. E é exatamente isso que vemos na história de Jonas. Jesus mesmo apontou Jonas como um sinal. Quando líderes religiosos pediram um sinal espetacular, Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas é a história de um homem parado numa grande encruzilhada. Deus deu a Jonas um comando claro, em Jonas 1:2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Esse era o caminho estreito, e Jonas não gostou. Nínive era violenta, cruel, sem Deus. Havia machucado o povo de Jonas. Ele não queria misericórdia para eles, queria julgamento. Então, Jonas fez o que muitas pessoas fazem quando a vontade de Deus parece difícil demais. Ele fugiu. A Bíblia diz que Jonas desceu a Jope, depois desceu para dentro do navio, depois desceu para o fundo do mar. Veja, o pecado sempre move para baixo. Jonas achou que podia escapar de Deus mudando de lugar. Embarcou num navio rumo à direção oposta. Tarsis parecia mais fácil, confortável, menos exigente. Esse é o caminho largo. Há algo importante aqui. Jonas não estava numa festa, não estava em rebeldia barulhenta, estava apenas fugindo em silêncio. E é assim que muitas pessoas fogem de Deus hoje.
Alguns fogem em movimento constante, alguns fogem no trabalho sem parar, alguns fogem na religião sem entrega. Nesta noite, Deus te pergunta com todo amor: de que você está fugindo? A tempestade veio. E ela não veio só para Jonas, veio para todos que estavam no navio. Essa é uma verdade que esquecemos com facilidade. As nossas escolhas nunca afetam apenas a nós mesmos. A desobediência de Jonas colocou marinheiros completamente inocentes em perigo mortal. A Bíblia nos lembra em Romanos 14:7, nenhum de nós vive para si mesmo. Do mesmo modo, o nosso pecado toca a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho e até pessoas que ainda nem conhecemos. E há algo perturbador nesta história. Jonas dormia fundo no meio daquela tempestade. É isso que o pecado faz com você. Ele te entorpece bem por dentro. Você pode estar em perigo real e se sentir em paz. Pode estar longe de Deus e se sentir tranquilo, em plena desobediência e ainda dormir à noite. Mas essa paz não dura sempre. Eventualmente, Jonas teve que enfrentar a verdade. Estou fugindo de Deus. E quando Jonas foi lançado ao mar, Deus não o abandonou. Deus preparou um grande peixe. Esse peixe não foi punição, foi misericórdia pura. Às vezes Deus permite que algo nos engula, não para nos destruir, mas para nos parar no caminho errado. Dentro da escuridão, Jonas orou. E é aí que a verdadeira mudança começa. Não quando a vida está fácil, mas quando finalmente olhamos para cima e dizemos: Deus, não consigo sentir. Porque é nesse momento de rendição que o coração finalmente encontra a paz que tanto procurava. Nesta noite, Deus pode estar te parando com misericórdia. Deus deu a Jonas uma segunda chance. E quando Jonas finalmente obedeceu, quando trilhou o caminho difícil e estreito, algo extraordinário aconteceu. Nínive inteira se arrependeu. Uma cidade voltou para Deus. E Jesus disse que essa história importa porque aponta para algo muito maior. Assim como Jonas ficou 3 dias no fundo do mar, Jesus ficou 3 dias no túmulo. E assim como Jonas voltou com uma mensagem de arrependimento, Jesus voltou com vida plena. Esse é o sinal: uma cruz, um túmulo, uma ressurreição gloriosa. E isso nos traz de volta ao caminho estreito. Jesus não escondeu o custo desse caminho. Ele disse em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um caminho fácil. O caminho estreito pede que você diga não a si mesmo para dizer sim a Deus. Pede que você perdoe quando dói, obedeça quando é difícil e permaneça firme quando tudo ao redor balança. A boa notícia é que esse caminho começa sempre com graça. Você não o caminha sozinho. Jesus não está na porta exigindo perfeição, mas oferecendo perdão completo. A porta estreita é pequena, mas está completamente aberta. E esta noite, Deus pode estar fazendo o que fez com Jonas, te parando, redirecionando e chamando de volta. Não com raiva, mas com amor e misericórdia. Talvez você também esteja dentro de uma tempestade agora, sentindo o peso de escolhas que te afastaram do caminho de Deus. Vamos orar juntos agora? A gente se vê amanhã. Deus abençoe você.